Olá, meu nome é Fred, sou professor de História em Goiânia. Sejam todos e todas bem-vindas a mais um vídeo do finalmente batizado canal Internacionalismo em Desalento. Eu sou um homem negro de pele não retinta, estou sentado a uma mesa de madeira, meus cabelos são bem curtos, uso uma camiseta verde clara e óculos. Atrás de mim estão 3 fileiras de livros. Muito que bem. O vídeo de hoje será comemorativo aos 70 anos da tentativa de revolução na Hungria em outubro, novembro de 1956. O tema do vídeo está longe de ser ponto pacífico entre os historiadores. Para os simpáticos ou declaradamente stalinistas, os levantes ocorridos no chamado Bloco Soviético nas décadas de 50 e 70 foram tentativas de contra-revolução que buscavam restaurar o modo de produção capitalista. Nesse vídeo, tentaremos desmontar essa narrativa. Antes de dar início às polêmicas, vamos situar geograficamente a Hungria. Esse país está localizado na Europa Oriental e, com o fim da Segunda Grande Guerra, em 1945, passa, juntamente à Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária e Romênia, a integrar o que foi apelidado de Cortina de Ferro Soviética. Todos esses países são caracterizados por uma tradição marxista, o internacionalismo, que também reivindico, como estados operários deformados. Daí vocês poderiam questionar qual a diferença deles para com a União Soviética. Notem, a União Soviética foi produto de uma revolução socialista que aconteceu em outubro de 1917. Para quem se interessar pelo tema e não quiser esperar o ano que vem, que é quando teremos vídeo aqui em comemoração aos 110 anos desse que foi o principal acontecimento do século XX, pode ler. Né? Indicamos a história da Revolução Russa, dividida em 3 volumes, escrito pelo revolucionário Leon Trotsky, e também os 10 dias que abalaram o mundo. Né? Esse aqui do jornalista e poeta estadunidense John Reed. Nos países que compunham a tal cortina de ferro, não houve um processo de tomada do poder através da revolução pela classe trabalhadora organizada em conselhos. Esses países estiveram durante a Segunda Guerra Mundial ocupados pela Alemanha nazista. Com o fim da guerra, em 1945, eles foram libertados pelo Exército Vermelho Soviético, que também derrota Hitler e o nazismo. Nesse momento, Stalin constitui governos de frente popular com setores da burguesia nessas repúblicas. Os partidos comunistas locais, amparados pelas tropas soviéticas, passam a dirigir os governos e, a partir de 1948, expropriam as burguesias locais e passam a mimetizar a União Soviética como governos baseados em expurgos em massa, terror sistemático, industrialização com metas e coletivização forçada do campo. Ou seja, esses regimes não degeneraram, já nasceram deformados burocraticamente, como a China, Coreia do Norte e Iugoslávia. Dito isso, vamos aos fatos cronológicos. Com a morte de Stalin, em 1953, a velha burocracia que o sustentou no poder por 29 anos começa a manobrar para tentar se descolar dessa figura. Em 1956, o relatório Khrushchev revela ao mundo a dimensão do que foram os crimes de Stalin. Crimes esses
que ele, Khrushchev, sempre apoiou. Os partidos comunistas passam a se dividir entre conservadores e reformadores, ou revisionistas. Isso vai se refletir em todo o mundo, inclusive no Brasil, com o primeiro grande racha do PCB em 1962, que deu origem ao PCdoB. O primeiro país do bloco soviético atingido por essa tempestade foi o PC polonês e seu líder Władysław Gomulka. Esse dirigente será afastado do comando do partido e do governo da Polônia por defender um caminho mais democrático para o socialismo em seu país. Enquanto isso, na Hungria, os estudantes decidem realizar um ato em solidariedade a seus colegas poloneses reprimidos. Em 23 de outubro de 1956, a manifestação ocorreria pela manhã, mas foi proibida. Passadas algumas horas, foi permitida, mas só foi realizada por volta das 16 horas, o que foi ótimo, já que era o horário em que os operários deixavam as fábricas em Budapeste e nas demais cidades operárias húngaras. Esses operários, com suas próprias reivindicações, massificaram o ato. A partir da realização desse ato, as pessoas não mais queriam retornar às suas casas ou fábricas. Surgiram comitês revolucionários e conselhos operários que passaram a organizar a vida política e social, uma situação de dualidade de poder. O que o povo húngaro reivindicava era exatamente o que Trotsky chamou de revolução política. Para ele, tanto na União Soviética quanto nos demais estados operários, a burocracia expropriara politicamente o proletariado e a única maneira de restaurar esse poder era a criação espontânea de conselhos operários como forma máxima de democracia direta contra a burocratização. Um dos pensadores que melhor definiu a Revolução Húngara foi o economista belga e dirigente da Quarta Internacional, Ernest Mandel. Segundo ele, a Revolução Húngara significou a possibilidade de construção de um verdadeiro socialismo democrático e concluiu que o objetivo nunca foi a restauração do capitalismo, mas sim derrubar a burocracia e democratizar o Estado operário. Entre as reivindicações mais populares estavam um governo conduzido por Imre Nagy, um popular dirigente do PC e um reformador, a retirada da Hungria do Pacto de Varsóvia, uma espécie de OTAN do campo stalinista, o fim da odiosa polícia política húngara e o fim do ensino do russo nas escolas e maior autonomia política e econômica em relação à União Soviética. A resposta soviética veio em forma de brutal repressão, que envolveu um aparato de 6.000 soldados e 700 tanques. Boa parte desses soldados precisaram ser trocados porque confraternizaram com os revolucionários, convencidos de que ali não havia inimigos fascistas. Para se ter uma ideia, só no dia 25 de outubro, a reação russa realizou um fuzilamento em massa com mais de 300 mortos húngaros. Tudo isso para impedir o nascimento de uma Hungria socialista, democrática e soberana. A repressão teve seu ponto máximo em 4 de novembro de 1956, quando, com o efetivo de quase 200.000 soviéticos, os dirigentes húngaros foram presos ou mortos, e o levante sufocado em sangue. Dessa forma, precisamos tirar uma lição dessa heróica resistência.
Apesar das ocupações de fábricas, da greve geral e do apoio dos setores mais avançados entre a classe trabalhadora, alguns surpreendentes, como dos chamados historiadores marxistas ingleses, Edward Palmer Thompson e Christopher Hill, que após o massacre na rebelião húngara vão se desligar dos seus respectivos Partido Comunista inglês, né? A falta de uma alternativa socialista revolucionária, um partido marxista enraizado na classe trabalhadora, foi determinante para a derrota húngara. Para concluir, eu gostaria de indicar o filme alemão A Revolução Silenciosa. A história gira em torno de um punhado de estudantes da Alemanha Oriental que decidem fazer um momento de silêncio durante as aulas em homenagem aos mortos da Revolução Húngara e passam a sofrer as consequências desse ato juntamente com suas famílias. Encerro esse vídeo agradecendo dois camaradas que foram muito importantes para a realização do mesmo. Quero agradecer ao professor Márcio Laura Monteiro pelo envio de seu artigo sobre o tema. Pretendo disponibilizá-lo na descrição. Márcio é professor de História da Universidade Federal Fluminense e militante da OCI, a Organização Comunista Internacionalista, uma organização pela qual tenho enorme carinho e admiração. Também quero estender esse agradecimento ao companheiro Marcos Sokol pela indicação bibliográfica que foi de grande valia. Marcos é economista e integra a corrente interna do PT O Trabalho, seção brasileira da 4ª Internacional. Me despeço aqui agradecendo você que permaneceu até o fim e até o próximo vídeo.